Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Alguns já me conhecem, outros não. Tanto para quem conhece quanto para quem não conhece, eu sou o professor José. Hoje eu darei aula para o Fundamental 2. E a gente vai dar continuidade àquilo que vocês já haviam iniciado com o Guilherme. Então, o Guilherme retomou com vocês semana passada essa parte de manual de instruções. E ele aproveitou para introduzir alguns conceitos que vão ser muito caros na abordagem de outros gêneros, como a receita, a bula de remédio. Então, basicamente, todos esses que eu mencionei, mais alguns outros, se servem do que a gente chama, ou poderiam ser inclusos, do que a gente chama de gêneros instrucionais. Então, o nome é praticamente autoexplicativo, né? São aqueles gêneros que servem para instruir. E algo muito importante nessa instrução é não abrir espaço para diversas interpretações. Se, por um lado, os textos literários tendem muito mais à subjetividade, e é importante que ela apareça, é claro, né? O leitor é que vai complementando os sentidos ali com a sua própria vivência. Nos gêneros instrucionais não é interessante que isso aconteça, porque é preciso garantir que pelo menos a maior parte dos leitores desse material vai chegar às mesmas conclusões. Então, por isso, algo que é muito comum aos gêneros instrucionais é o fato de que predomina a sequência injuntiva, caracterizada principalmente pela utilização de verbos no modo imperativo. Então, quem aí está se perguntando para que serve o modo imperativo, está aqui uma das situações. Então, pelo modo imperativo, é possível dar uma instrução a alguém, né, de maneira que ela saiba exatamente que aquilo deve ser seguido à risca, sem espaço para desvios. Então, esse conteúdo começa lá, como vocês podem acompanhar na apostila, na página 24. Lá nós temos um exemplar de manual de instrução a respeito de fones de ouvido. E após essa leitura, que vocês já devem ter realizado, os exercícios começam na página 27, e tanto a gente vai abordar aspectos mais relacionados ao próprio texto, questões de interpretação, quanto a gente vai ter lá um espaço para se dedicar ao gênero, tá? Então, quem ainda não pegou a apostila, por gentileza, faça isso. Abra na página 27 para que a gente possa resolver essas atividades e, claro, fica a abertura para que vocês anotem os seus questionamentos, anotem as suas perguntas e, na primeira oportunidade, poderemos esclarecê-los. Ok, gente? Vamos lá. Estudando o texto, né? Quem ainda não leu, pause agora o vídeo, faça a leitura primeiro para que vocês possam acompanhar. Questão A. A que produto o manual faz referência? Qual é o seu objetivo? Gente, o manual tem que ser claro. Ele tem que começar já abordando aquilo de que ele vai tratar. Esse manual é especialmente ilustrado, né? Vocês poderiam ver aqui e já fazer as primeiras inferências. Afinal, o texto não verbal é também extremamente útil. E o que a gente vai observar? Ele trata de um manual do tipo Headphone FM da marca Multilaser. Não estamos sendo patrocinados, mas Multilaser, se estiver nos ouvindo, aceitamos o patrocínio. A que produto faz referência? Fones de ouvido do tipo headset que funcionam via wireless. E qual é o objetivo desse manual? Bom, o objetivo do manual de instruções é apresentar para aquele que adquire um produto as informações básicas a respeito do que foi adquirido, desculpem aí pelo problema de concordância, depois a gente fala disso, outra aula. Mas, além de informar a respeito do produto, nós temos informações de uso. Às vezes, algo muito básico, como ligar, outras vezes, algo muito mais complexo. Então, quem aí já precisou configurar uma impressora, por exemplo, sabe que não dá para se desviar tanto assim do manual. Letra B. Logo no início do manual, percebemos a seção Especificações Técnicas. As informações contidas nessa seção são importantes? Gente, aquela é a pergunta bônus. Se não é importante, não estaria aqui. Mas sim, gente, são importantes. O grande corpo aqui é justamente por quê. Então, gente, as especificações técnicas são importantes pelo fato de que, ao adquirir um produto,
a gente quer saber exatamente quais são as qualidades, quais são as propriedades dele. E aí, sobre o fone, a gente vai saber, por exemplo, a faixa de áudio em que ele atua, a extensão, o volume, essas questões aí que são tão interessantes, tá? Então, em geral, são inclusive aquilo que em reviews, resenhas, unboxings, as pessoas costumam avaliar. Na letra C, pergunta-se: com base na leitura atenta do texto, pode-se perceber que há imagens no final do manual. Qual é a sua importância no manual de instrução? Queridos, vocês não podem se desviar do enunciado, então não adianta a improvisação nesse caso. A gente precisa olhar para as imagens do final do manual. Então, se a primeira imagem é muito mais ilustrativa, conforme vocês já viram, as imagens finais dizem muito mais respeito a procedimentos para que o equipamento possa funcionar, tá certo? Então, essa é a importância, é ilustrar justamente aquilo que é mais básico para que a gente possa extrair desse produto aquilo para que ele foi projetado. Letra D agora, não se esqueçam, temos apenas duas e a gente passa propriamente ao gênero. Como sabemos, quando utilizamos com o volume alto demais, os fones de ouvido podem prejudicar a audição. Quem aqui já tentou colocar o volume no máximo do seu smartphone, percebeu que é obrigatório lá que as empresas informem quem está utilizando a respeito desses riscos. Porém, nesse manual a gente não vai encontrar, e aí a segunda parte do enunciado da questão, não há nenhuma advertência quanto a isso. Então, nesse manual a gente não tem nenhuma informação explícita a respeito dos danos que o volume alto demais pode trazer. Formule, então, uma ou mais frases alertando o usuário sobre os efeitos maléficos do uso indevido do produto. Então, essa é uma questão mais aberta. Por favor, não venham me perguntar se é uma questão subjetiva. Não, ela não é subjetiva. Ela é uma questão objetiva, mas que permite diversos caminhos para a resolução, tá? O que é que eu sugiro nesse tipo de questão aqui? Que vocês trabalhem a própria expressão. Então, que primeiro vocês tentem dar essa informação, utilizando 3 frases, 2 frases, uma frase longa, e que vocês vão fazendo a tentativa de encurtar justamente para perceber que é possível ir tornando cada vez mais objetivo o texto, e é uma qualidade essencial, conseguir dizer muito sem utilizar tantas palavras assim. Beleza? Vou deixar essa para que vocês façam. No retorno eu avalio. Letra E. Por todo o manual, há o uso dos verbos coloque, mude e aperte. Qual a intenção do fabricante ao utilizá-los? Gente, se vocês pararem para se recordar, todos esses verbos estão no modo imperativo. Então, por que eles vão se repetindo e por que a utilização desse modo? É justamente para que o leitor, para que aquele que adquiriu o produto, não se desvie daquilo que precisa ser feito. Então, aí a gente vai acompanhando sem deixar margem para incompreensões, tá certo? Então, saibam disso, não se esqueçam, esse é um aspecto extremamente importante. Bom, na segunda parte da atividade, nós temos estudando o gênero. Mais uma vez, gênero em foco, manual de instruções, não percam o fio, tá? Muito do que a gente aprende com esse manual de instruções, inclusive, vai ter relação com outros tipos de manual, tá certo? E aí nós temos na primeira questão, letra A. A partir da associação da bula e do manual de instruções, ambos gêneros instrucionais, ambos se servem muito bem da injunção, expõe a finalidade de cada um, ou seja, esclareça para que servem esses gêneros textuais. Gente, um aspecto importante do gênero. A gente valoriza muitas vezes a forma que o gênero tem. A gente vai lá e vê, de repente, onde é que se localiza o título, se tem o nome do autor, se é utilizada a primeira ou terceira pessoa. É claro que isso é importante, gente. São aspectos estruturais, são aspectos estilísticos, mas algo que é definidor do gênero e que também não pode ser perdido diz respeito justamente à finalidade. Então, os gêneros servem a propósitos específicos, tá?
Por isso que um se chama bula e o outro se chama manual de instruções. O manual de instruções vai nos dar uma sequência de procedimentos, além de informações sobre o produto e como utilizá-lo. E na bula a gente vai ter ali diversas seções, tanto a utilização, quanto a quantidade, faixa etária, efeitos adversos. Mas o que é que eles vão compartilhar? E é por isso que nós colocamos os dois, tanto na parte de textos injuntivos quanto na parte de gêneros instrucionais. O que eles vão ter em comum é o fato de que eles orientam o leitor sem deixar espaço para dúvidas, tá certo? Show? Adiante. Os gêneros instrucionais, exemplo da bula e do manual, em sua construção, utilizam o modo verbal que indica um fazer, uma ordem. Qual é o modo verbal predominante para a construção desses textos? Queridos, foi o aspecto estilístico que a gente mais discutiu até aqui, tá? Os verbos estão predominantemente no modo imperativo. Crie hipóteses que justifiquem o uso desse recurso linguístico. A gente já abordou nos outros questionamentos anteriormente, é natural, mas é bom retomar, né? Então, o que é que justifica? Pelo modo imperativo, a gente consegue garantir que pelo menos a maior parte do leitor vai entender exatamente o que deve ser feito. Isso retira o espaço interpretativo indesejado e isso retira o espaço para que o leitor não siga as orientações, tá? O leitor fica já inclinado a seguir exatamente o que está sendo dito. Agora a letra C, né? Estamos quase fechando esse bloco. Na sequência a gente vai ver uma associação com a literatura e depois um pouquinho de sintaxe, que vocês adoram, eu sei. C. Quanto à organização do manual, apresente as partes que o compõem e cite as que provavelmente são procuradas com mais frequência, justifique sua resposta. Gente, mais uma vez, a resposta é individual, mas ela não é subjetiva. Se vocês quiserem procurar na sequência quais são as partes, aí é aquele momento em que a gente começa a entender que existem recursos textuais além daquilo que é palavra escrita. Então, para poder identificar quais são as seções, basta vocês verem os tópicos ali colocados em negrito. Ok? Vamos adiante. Letra D. O nível de linguagem predominante no manual é formal ou informal? Gente, aqui eu tenho que abrir já mais um parênteses para que a gente possa se comunicar bem nas próximas aulas. Olha só, o tempo todo a respeito dos gêneros ou da linguagem, a gente fala em predominante, tá? É possível que vocês se deparem um dia com um manual de instruções ou com uma bula que não utilize completamente do início ao fim sequência injuntiva? É possível que aconteça. Então a palavra-chave aqui é predominante. Predomina, portanto, nesses gêneros a sequência injuntiva. Da mesma forma, predomina no manual de instruções a linguagem formal, tá certo? Então não se percam com relação a isso. Linguagem formal, nesse caso, para a gente, significa que é aquilo que está adequado à norma gramatical da língua portuguesa, tá? Aquilo que é padronizado. Enquanto a linguagem formal, e não há nenhum problema em outras situações utilizá-la, diz respeito aos modos como a gente se comunica no cotidiano, sem necessariamente observar uma norma gramatical específica. Beleza? Use expressões e ou passagens do texto que justifiquem sua resposta. Aí bastaria que vocês retomassem alguns trechinhos dele, tá? E a gente teria uma série de ilustrações. Por exemplo, para desligar, mude a função para a posição off no transmissor. Vocês pararem para ver, tanto nesta aula quanto na maioria das interações orais, esse para acaba se tornando, por uma questão de economia aí, um pra. Porém, como no manual de instruções predomina a linguagem formal, ou um nível formal de linguagem, esse para não pode ser encurtado. Beleza? Há outros índices, depois a gente pode discuti-los também, tá? Estou com saudade, se vocês não perceberam ainda. O tempo todo eu menciono que a gente vai se encontrar e vamos mesmo, tá?
Podem passar a página 28. Na página 28, 3 outras observações sobre o gênero manual de instruções, tá? E a gente fecha parcialmente, pelo menos, esse conteúdo. Sobre o gênero, tópico 1. O manual é um material impresso. Então, por lei no Brasil, os manuais deveriam ser impressos. Se eu não me engano, houve uma reformulação e hoje não necessariamente vem o manual, mas precisa vir uma mídia física. E aí vem aquele CDzinho pequenininho que quase ninguém mais hoje utiliza nos computadores. Mas precisa vir, o manual é obrigatório. Bom, de qualquer forma, deve acompanhar todo o produto e conter informações necessárias para instalação, utilização e manutenção corretas. Manutenção a nível de usuário. A gente não está falando manutenção feita por profissionais. Ok? Gênero que tem por finalidade trazer informações técnicas para o consumidor. O manual não só informa como utilizar determinado produto, mas também deve prever possíveis dúvidas para oferecer soluções. Inclusive, se vocês observarem, a maioria dos manuais traz ao final lá o acesso ao FAQ, que é o Tira Dúvidas da empresa. Show? Se tiverem dúvidas sobre o manual de instruções, agora é aquele momento de, mais uma vez, na pequena pausinha no vídeo, anotar as dúvidas e guardá-las para o momento apropriado. Agora, vamos fazer uma pequena associação com a literatura? Queridos, a literatura não tem limites. Então, é muito frequente que ela vá se servir de outros gêneros ali, ou de outros modos de se expressar que, a princípio, parecem estranhos às artes, como forma de expressão, tá certo? Então, se vocês procurarem por aí, vocês vão ver que Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, tem uma receita de Ano Novo, que não é uma receita, de fato, no sentido culinário, no sentido médico. Mas assim, recomendo muito todas as instruções que estão ali e recomendo muito o poema e, claro, o autor. Gente, Drummond é fantástico, tá? Não percam de vista. Associando com a literatura, página 28. E olha só quem é que está lá. Drummond. A gente tem aqui uma obra cartunesca do autor, a gente tem um desenho dele. A gente tem um elemento, e como eu disse, precisamos observar o aspecto não verbal ao ler um texto, que vai justamente remeter àquilo que está escrito. Drummond, inspirando-se em um manual de sinais e convenções de trânsito, cria uma poesia em que mostra o automatismo, o maquinismo, a submissão à autoridade, o quanto a nossa vida está condicionada pelos agentes da autoridade. Nesse caso, ele adere ao manual para criticar a manipulação a qual estamos sujeitos para viver em sociedade. Tá? Então, olha só, como eu disse, a literatura, para chegar ao seu fim, ela utiliza diversos meios. No caso, Drummond, observando que a vida estava regrada demais, vai justamente fazer uma pequena crítica pequena, né? Não tão pequena, Drummond não era tão discreto. Mas ele vai fazer uma crítica contundente, e essa sim é uma palavra interessante agora, a respeito desse automatismo, desse fato de que a gente obedece muitas vezes sem pensar a respeito do que está fazendo. O poema chama-se Sinal de Apito. Um silvo breve. Atenção, siga! 2 silvos breves, pare. Um silvo breve à noite, acenda a lanterna. Um silvo longo, diminua a marcha. Um silvo longo e breve, motoristas apostos. A este sinal, todos os motoristas tomam lugar nos seus veículos para movimentá-los imediatamente. Então, a gente vai ver aqui justamente aquilo que é normativo no trânsito. Com alguns, eu tive a oportunidade já de conversar, outros professores também. Lembrem-se, existem textos que são não verbais e o som pode ser um texto. Os apitos do guarda significam alguma coisa e se significam alguma coisa e a gente pode compreender sem problemas, é um texto, queridos. Então, não percam isso de vista. Letra A. Quantos versos formam o texto poético Sinal de Apito? Gente, revisando rapidinho. No texto em prosa, que é a maneira como nós mais escrevemos cotidianamente,
a gente vai fazendo divisões de acordo com o espaço do papel, de acordo com o espaço da tela, e vai organizando o texto ali em linhas. Então, quando uma linha acaba, a gente passa a próxima. O que limita a linha ou é a ideia, no sentido de que a gente já concluiu o que tinha para dizer, ou a falta mesmo de espaço. Mas no poema, como na letra da canção, tá? O limite é mais subjetivo. Ele tem relação com o ritmo que o autor quer empregar, ele tem relação com a métrica. E todas essas são formas de orientar o leitor a fazer uma leitura expressiva daquilo. Então vejam que eu não saí lendo Sinal de Apito de Drummond, de fato, como se fosse um manual. Tá? As pausas, a cadência na fala, o cuidado com a pronúncia, tudo isso faz parte da relação que se tem com textos poéticos. E o que é que me diz isso? Bom, em grande parte é o fato de que o poema é dividido em versos. Então, tem um espaço, digamos, de respiro entre um verso e outro. E o que é que vai orientar o verso? Cada linha poética, por assim dizer, ou seja, cada espaço ocupado horizontalmente é um verso. Show? Esses versos, claro, podem se agrupar em estrofes. E aí, o que é que faz com que a gente perceba a divisão da estrofe? Visualmente, é o espaço diferenciado entre esses blocos de texto. Tá? Mas, do ponto de vista semântico, estilístico, essa divisão tem relação com aquilo que é o centro da ideia dentro daquele bloco textual, tá? E também vai ter relação com o ritmo, com a métrica, mas isso aí eu vou deixar para explicar em um outro momento. Quantos versos formam? Queridos, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5 versos na primeira estrofe, 6, 7, 8 versos somando com a segunda estrofe. Por quais razões, letra B agora, afirmamos que a última estrofe chama a atenção se comparada às anteriores? Gente, a minha atenção foi chamada por dois aspectos, um gráfico e um semântico. Graficamente, chama a atenção o fato de que essa estrofe está entre parênteses. Existe aqui uma interdição no que estava sendo dito. Existe uma necessidade para aquilo que o poema representa de apartar essa parte do texto dos demais versos. E aí nós temos justamente a pergunta na sequência, que é por quais razões isso acontece. Tá? Isso vai acontecer, gente, tá? Pelo fato de que nesse espaço, o outro aspecto que chama a atenção, que é o sentido semântico, digamos, é o fato de que aqui é o espaço para o comentário do eu lírico. A princípio, a gente vai vendo como é que o manual orienta e qual é o comportamento das pessoas, e na segunda estrofe a gente vai justamente sentir a crítica que o poeta quis empregar, tá? A crítica que esse eu lírico representa a respeito desse condicionamento cotidiano. Letra C. Justifique a divisão em duas partes apresentada no poema. Foi mal, me antecipei. Na letra B eu já acabei abordando a C, mas não tem problema nenhum. Só para ratificar, gente, essa divisão em duas partes é justamente uma parte mais descritiva, por assim dizer, ou mais injuntiva, que é para que a gente compreenda como funciona o manual. E na segunda parte a gente faz essa divisão para representar a crítica que se tem ao comportamento. Na letra D, a primeira parte é descritiva. Por quê? Gente, é preciso ambientar o leitor. Então, nesse poema, faz-se questão justamente de associar o sinal sonoro àquilo que ele representa. Então, é justamente por isso que é preciso utilizar aqui um pouquinho de descrição. Letra E. Por que afirmar que a segunda parte é caracterizada pela convenção? Gente, convenção é aquilo que a gente segue sem questionar, porque foi definido assim. Então, no trânsito, existem sinais que são convencionais, tá? Por um lado, isso facilita bastante a comunicação. Então, se eu ouço o apito do guarda, dependendo da quantidade de apitos, dependendo da duração desse apito, eu sei exatamente o que fazer. Tá? Por que é caracterizado pela convenção? Essa caracterização, na segunda parte, de convenção,
é justamente a crítica de que todos seguem exatamente o que é determinado pelos sinais. Os verbos estão em que modo? A este sinal, todos os motoristas tomam lugar nos seus devidos veículos para movimentá-los. Gente, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Pausa para reflexão. Pensaram aí? Os verbos estão no modo indicativo e estão justamente nesse modo para representar aquilo que é certo, que é justo, que acontece. Beleza? Só para relembrar, no subjuntivo estaríamos trabalhando com hipóteses, com possibilidades. Letra F agora para fechar, hein? A segunda estrofe traz um pronome demonstrativo que se refere a qual sinal? Queridões, pronome demonstrativo, tá? Como se trata especificamente do texto, ele tem um uso especial, ele acaba funcionando como anafórico. Então, isso quer dizer, ou catafórico, né? Dependendo do pronome, isso quer dizer que esse pronome se refere a algo que já foi mencionado, no caso da catáfora. Elemento coesivo importantíssimo. Nas produções de texto, pontuaremos bastante a importância de elementos coesivos, anafóricos e catafóricos. Nesse caso, em geral, para utilizar a anáfora, a gente vai utilizar os pronomes demonstrativos com SS. Esse, essa, isso. Beleza? Não é o único uso, mas esse é algo já para ir adiantando cenas dos próximos episódios. Qual é o pronome demonstrativo, gente? Este. A este sinal, todos os motoristas tomam lugar nos seus veículos. Qual é o significado dessa construção? Queridos, a este sinal é justamente o sinal do apito, que é aquilo que vai ditando as normas ali nesse espaço de convivência que é o trânsito. Ok, gente? Muito bom abordar esses aspectos com vocês. Não se esqueçam de anotar as dúvidas, não se esqueçam de fazer a atividade e de reler. O estudo deve ser uma constante. Show?